Olá, sejam bem-vindos para mais um Conecta UVESC. Estamos na terceira edição deste podcast bem especial que estamos fazendo com convidados igualmente especiais que vão nos contar um pouco e compartilhar a respeito do Legislativo Municipal em especial. Para este primeiro episódio, eu tenho a alegria de convidar o coordenador nacional do Parlamento Mais Empreendedor. Estou aqui com o Marcelo. Que bom te ter aqui conosco, Marcelo. Bom dia, Aline. Um prazer estar aqui com vocês. Marcelo Nicolau, ele então vai trazer mais informações a respeito do Parlamento Mais Empreendedor. Como os legislativos podem fazer para desenvolver também essa área empreendedora nos seus municípios. Da mesma forma, tenho a alegria de receber aqui o senhor vereador, ele que é Guilherme Froza, de Pinhalzinho. Isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Aline. Bom dia a todos. Hoje vamos fazer acontecer aqui juntos, buscando soluções imediatas para o nosso povo da nossa cidade. Muito bem. Com muita alegria, eu, Aline, serei host deste podcast nesta terceira edição. Vamos iniciar já querendo saber um pouquinho mais a respeito desta tão importante fala, esse painel, que vai acontecer daqui a pouquinho no evento da UVESC, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Vou iniciar aqui a conversa, então, com o Marcelo Nicolau, ele que é, então, coordenador ali do Parlamento Mais Empreendedor. Na conversa dos bastidores, ele me contava da importância que tem essa aproximação com os legislativos. Então, Marcelo, nos conte um pouco mais a respeito disso. Qual é essa importante relação que o SEBRAE deseja desenvolver com os legislativos? Tá certo. Bom dia a todos e todas. Eu sou Marcelo Nicolau. O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a gente pode resumir em duas grandes linhas a nossa atuação. Uma é de capacitação técnica para os pequenos negócios e a outra é buscando a melhoria dos ambientes de negócio, para que os pequenos negócios possam realmente prosperar. E para isso a gente tem que fazer várias articulações institucionais. A gente atua muito fortemente junto ao poder público, buscando melhores condições para os pequenos negócios. Antes a gente falava micro e pequena empresa, agora a gente vai utilizar o termo pequenos negócios, porque nós temos o microempreendedor individual, que é o MEI, temos as pequenas empresas e a microempresa. Então, por conta disso, a gente resume como pequenos negócios. Sim. Mas esse é o público do SEBRAE. E nós fazemos essas articulações junto ao poder público e também entidades do setor privado para tentar melhorar esse ambiente de negócio de uma forma geral. O SEBRAE já tem uma relação muito consolidada com o Poder Executivo. Nós temos o Prêmio Prefeitura Empreendedora, que vai ser objeto da conversa hoje também aqui, e articulações com os governos federais e estaduais. Mas a gente não se aproximou tanto do Poder Legislativo. Então a gente percebeu essa lacuna e o Poder Legislativo ele é fundamental para a gente conseguir alcançar esse objetivo maior, que é lutar por melhores condições para os pequenos negócios do nosso país. E o SEBRAE ele é essencialmente municipalista. A gente entende que o desenvolvimento do nosso país vai acontecer do município para o Estado, para a União, e não ao contrário. Por isso, tão importante a aproximação, principalmente com os nossos vereadores. E a ideia do Parlamento Mais Empreendedor é criar uma rede de relacionamento onde a gente possa estar se apoiando mutuamente. O SEBRAE levando aquilo que ele tem de capacitação e poder despertar junto aos nossos parlamentares que o empreendedorismo pode e deve ser um dos grandes eixos que vai propiciar o desenvolvimento tanto social quanto econômico das nossas cidades. Que bom. Incrível. Fico bem feliz de ter essa oportunidade de conversar também com vocês do SEBRAE em relação a isso. Primeiro porque vemos que nos pequenos municípios, a cidade onde eu moro tem 3.000 habitantes. Onde eu trabalho, 2.000 habitantes. E hoje o que se percebe na nossa região é que grandes indústrias não têm mais se instalado nesses espaços, às vezes em regiões ali próximas, mas não nos nossos pequenos municípios. O que mais tem acontecido são os pequenos empreendedores, as pessoas, muitas vezes os autônomos, que vão ali sustentar a sua família a partir do seu empreender. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de trazer aqui também foi a importância do SEBRAE no GEP, que é os jogos escolares lá para as crianças do nosso município. Então era uma parceria do SEBRAE com o município lá de onde eu moro, de Peritiba, e eles levaram para dentro da escola a ideia do empreender. Então desde cedo, que essas crianças possam desenvolver. E os meus filhos vieram para casa trazendo ali a notícia de que eles tinham revendido o sabonete que produziram na escola e depois com essa renda eles puderam fazer um passeio escolar. Eu acho que o SEBRAE tem muito disso, Esse apoio de envolver toda a comunidade. E que é importante também lembrar do legislativo, porque os legisladores
eles são ali uma ponta importante dentro da sociedade, porque eles não só têm a possibilidade de formar opinião dentro do grupo deles, mas eles também são representantes de muitas pessoas ali que foram eleitos por este povo. Pensando nisso, eu convido agora, então, o Guilherme Froza, que é vereador lá em Pinhalzinho, também do Oeste Catarinense, para nos contar a respeito disso. Soube que ele também é empreendedor. Nos fale um pouquinho sobre isso, sobre como é empreender e também ser vereador nesses municípios e como o Sebrae pode, talvez, auxiliar nessa parceria aí dentro dos municípios. Muito bom dia, Aline. Obrigado pela palavra. Muito prazer em falar com você, Marcelo. Dá para ver que é uma pessoa que sabe do que você está falando. Você trabalha e vivencia diariamente com isso. E hoje eu trouxe um assunto muito importante para abordar junto. Antes disso, quero dizer que meu nome é Guilherme Froza, sou vereador da cidade de Pinhalzinho, fui eleito no último mandato, hoje estou como vereador, sou fisioterapeuta de profissão há mais de 10 anos, empreendo há mais de 13 anos já, tive já uma franquia de clínicas, hoje vendo para todos os estados do Brasil, trabalho com emagrecimento, 8 países lá fora, gosto muito do que eu faço e o povo de Pinhalzinho me deu a oportunidade de trabalhar e representar para cada um deles. Por isso estou aqui hoje, muito mais com 2 orelhas do que com uma boca. A minha ideia é escutar tudo que você tem para falar, Marcelo, e levar de forma mascada para o povo. Como você comentou, somos a ponte, somos os representantes. A Aline bem falou, hoje nós temos essa linha de frente que nos respeita, que nos dá o voto de confiança e nos deu, para vir e tirar esclarecimentos e uma coisa muito produtiva para levar para dentro da nossa cidade. Como você comentou da sua cidade, hoje, Pinhalzinho é uma cidade muito pujante. Pinhalzinho, hoje, a cada 5,5 habitantes, nós temos um CNPJ aberto. A cada 2,6 habitantes, nós temos uma pessoa com carteira assinada. Então, Pinhalzinho realmente faz acontecer. A nossa economia é a 43ª do estado de Santa Catarina. O pinhalense, por si só, quem andar por lá, vai ver que é uma cidade alegre, feliz, tem oportunidade de emprego para tudo e todos. Temos a Aurora lá dentro, temos a Tirol lá dentro, temos grandes empresas e grandes empreendedores. A exemplo do Zagonel hoje, que está repercutindo o estado todo de Santa Catarina, todo o Brasil e países lá fora também. Mas a minha pergunta hoje para você, Marcelo, é no seguinte sentido. Como você me disse que você estreita e gosta de ajudar muito os pequenos empreendedores, hoje, pequenos empreendedores lá na minha região são da cadeia produtiva do leite. Eu quero saber se o Sebrae tem alguma solução ou tem alguma mão estendida para essas pessoas para que eu possa levar a eles uma solução, uma luz no fim do túnel, uma luz de ajuda para essas pessoas que não tem sábado, que não tem domingo, que não tem feriado. Essas pessoas merecem essa luz e eu sei que com certeza o Sebrae pensou nessas pessoas e sabe que eles estão na linha de frente e movem essa engrenagem tão grande chamada Brasil. Muito bom. Certamente o Sebrae tem alguma solução voltada para esse público, né? A agricultura é muito presente em todo o nosso país. Em que a gente tem um país continental com muitas diferenças, mas a agricultura familiar está presente em praticamente todos os estados. Então o Sebrae tem soluções para esse público, né? E eu sugiro que as pessoas que tenham interesse procurem o Sebrae local. Se não tiver na sua cidade, pelo menos na sua região, certamente existe um escritório regional, para que possa se aproximar, nos contar quais são as suas dores para a gente poder direcionar, né? Verificar o que pode ser feito em título de capacitação e treinamento para essas pessoas, né? Gerencial mesmo, ou então alguma articulação que possa ser feita junto aos órgãos públicos para a gente tentar levar políticas públicas para esse local que possa auxiliar, né, nesse sentido. Excelente, Marcelo. Muito obrigado desde já. Eu tenho certeza que o povo pinhalense, o agricultor pinhalense, vai ficar muito feliz em saber que ele tem mais um braço de força e uma mão estendida a ele. Muito obrigado de coração. Com certeza ele vai ter apoio no Sebrae para isso. O Sebrae ele funciona com os Sebraes nos estados e o Sebrae Nacional como unidade coordenadora, né? Então, como nós temos essas realidades muito diferentes no país, então nós temos programas diferentes em cada estado. Mas certamente se a gente não tiver algo que possa atender essa dor, a gente vai desenvolver, porque a gente está lá para isso. E é muito interessante ouvir vocês falando, porque valida todos os dados que a gente traz. Eu estava escutando atentamente que quando falava da questão do sabonete e da questão da quantidade das pessoas no município, o nosso país, ele na sua imensa maioria, de municípios muito pequenos.
E a gente tem que levar essa realidade em consideração para tentar pensar alguma política pública de desenvolvimento. Então, salvo engano, 60% dos municípios brasileiros, um pouquinho mais talvez, tenha menos do que 10 mil habitantes, né, que é essa realidade. Só que aí que está a grande oportunidade da gente se aproximar da Câmara de Vereador. Exato. Porque qualquer município, em sendo município, tem uma Câmara de Vereador. E hoje, qualquer município, independente da quantidade de população, tem pelo menos 9 vereadores. Exato. Então, são mais de 57 mil em todo o país, né? Cerca de 57 mil. Então, olha o verdadeiro exército que a gente tem, né? Se a gente se aproximar desse público e conseguir levar a mensagem da importância do empreendedorismo para o desenvolvimento local municipal, a gente vai conseguir um ganho em escala fantástico. E a importância do vereador, que tu também colocou, né? E a gente tem aqui um grande representante, que o vereador, de fato, ele é quem faz a ligação, a ponte com a população. Né? Ele é o político que está mais próximo. E o vereador, ele é uma liderança por natureza, porque, primeiro, ele foi eleito. Sim. Né? Porque existem ainda um certo preconceito com as câmaras de vereadores, né? Mas o parlamentar municipal é aquele que está mais próximo da população e é aquele que, de fato, conhece a realidade local. Né? Então, é muito importante essa aproximação para que a gente possa realmente escutar o que vocês têm para nos trazer e potencializar aquilo que a gente já tem pronto a oferecer. Excelente. Sabe que, enquanto, Marcelo, você nos trazia essas informações sobre o desejo de interligar as ações do SEBRAE e do Legislativo. E me parece que as duas situações têm, talvez, muito a oferecer e, por vezes, não é dito, ou as pessoas não sabem o tanto que o SEBRAE tem para oferecer e não sabem o tanto que a Câmara de Vereadores tem também para oferecer, tem como oportunidade, como canal para se buscar soluções. Então, esse casamento me parece ser perfeito, do SEBRAE com a UVESC. Agradecemos, inclusive, pelo patrocínio. Este momento só está acontecendo porque o SEBRAE é patrocinador do evento aqui da UVESC, esse seminário de vereadores e servidores das câmaras de vereadores, que também são muito importantes dentro do Legislativo, né? Os vereadores ali, por vezes, passam e os servidores ficam. Então, também quero fazer essa valorização aos servidores. E essa união, então, essa parceria de fazer com que os legisladores saibam do que o SEBRAE tem para oferecer e, como você disse, construam juntos aí soluções para os pequenos empreendedores. E também, muitas vezes, os grandes empreendedores veem nos pequenos um grande exemplo de resiliência, de força, de garra, e também levem para suas empresas. Então, empreender é muito possível. Sabe que, conversando com os meus avós e os meus pais, eles diziam, nós, na nossa época, nós trabalhávamos muito, mas nós não tínhamos para quem vender. Então, meu avô, minha avó, por exemplo, que produziam o porquinho lá na terra deles, muitas vezes era para o próprio consumo, porque não tinha para quem vender. E hoje, né, o comércio está muito amplo. Eu posso comprar uma bijuteria da minha colega, da minha amiga, que compra um muffin que a outra produziu, que compra uma receita mais saudável que o Guilherme que organizou, que ele estudou com alguém. Então, a troca está muito grande, né? É possível comercializar muito mais hoje. Então, há muita possibilidade. Como MEI, que também sou, fico bem feliz em contar já com o SEBRAE em outras oportunidades, porque há muita solução à disposição. Então, a minha sugestão é, para quem está nos assistindo, seja legislador ou não, busque dentro do seu município ou ali na região, saber mais tudo que o SEBRAE tem a oferecer, né? Que é muita coisa. E agradecemos, inclusive, pela parceria com o Conecta UVESC, mais uma vez patrocinado aí pelo SEBRAE. Como considerações finais aqui deste evento, gostaria de pedir que vocês deixassem sua mensagem final enquanto vereador e também enquanto coordenador do Parlamento Mais Empreendedor, sobre essa grande união dos legislativos com o SEBRAE. Se me permite, Marcelo? Claro, por favor. Hoje, na verdade, Aline, só pegando o gancho do que você falou, você trabalha de uma forma muito mais inteligente. Se nós pararmos e pensarmos a Aurora, para não citar outro exemplo, que é uma coisa aqui de Santa Catarina, só não vende o berro ainda do porco. O resto eles vendem, entende? Os ossos, tudo se existe um mercado. É a mesma coisa e é onde o SEBRAE entra, de uma forma inteligente, otimizando o máximo possível. Eu acredito que tenha que ser dessa forma. Eu sou uma pessoa totalmente a favor da internet. Muito a favor da internet. Eu sempre falo que o que estamos falando aqui tem um grupo de 8 ou 10 pessoas aqui nos escutando. De uma forma, na internet, nós chegamos 1.000, 2.000, 100.000, 1 milhão. Isso, o teto não tem limite. Mas a credibilidade
que eu consigo passar para o meu eleitor presencialmente, falando para ele o que o senhor acabou de me falar, o que a Aline comentou, nada paga isso. Nada ganha disso. Então é muito bom e parabéns por estreitar essas linhas de conversa entre os legisladores de Santa Catarina. Eu, como diretor da UVESC, fico muito feliz em saber disso, porque isso só tende a somar e só tende a ganhar todos os vereadores que participam mais uma vez desse curso, desse seminário. E parabéns a todas as pessoas envolvidas pelo Sebrae. O que vocês precisarem, não deixem de nos perguntar, de nos pedir. Estamos à frente, somos escudos do Executivo com muita honra e com muito prazer, mas nós defendemos o povo. Obrigada. Maravilha. Como considerações finais, eu gostaria de pontuar duas questões. Né? Uma delas é que a gente convida aos vereadores, então, que se aproximem do Sebrae, conheçam o nosso portfólio de soluções e, conhecendo esse portfólio e conhecendo a realidade local, né, faça essa ponte entre as pessoas que querem empreender e o Sebrae para que a gente possa potencializar as soluções que a gente tem para o público. E com relação à própria atividade legislativa, a gente tem algumas sugestões que a gente traz de como o vereador, na sua atividade legislativa, também pode melhorar o ambiente de negócio no município. Né? São várias sugestões, né? A gente pode falar disso e vai falar disso mais longamente depois, mas a gente traz alguns destaques que são, no seu município, revisar se a legislação está aderente à legislação federal e estadual que trata do empreendedorismo, como, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, né? Verificar se faz sentido fazer uma legislação que trate da questão da educação empreendedora, e a questão das compras públicas, né? Desburocratizar é sempre muito importante também. Mas vale fazer um parênteses que o Sebrae é uma instituição que hoje tem o formato de serviço social autônomo. Nós somos uma empresa, né? Nós não temos uma vinculação com o poder público. Certo. Lá na sua criação, o Sebrae já tem 53 anos de existência, mas nos seus primeiros 18 anos, de fato, ele foi um órgão público e depois, por meio de lei, ele passou a ser um serviço social autônomo. Então, hoje nós não temos qualquer vinculação direta com a administração pública federal. E o Sebrae é partidário, nosso partido são os pequenos negócios. Mas sempre que existe alguma iniciativa que é positiva, a gente deve e pode apoiar. E hoje existe um programa que se chama Contrata Mais Brasil, que ele visa simplificar a contratação de pequenos serviços. Ele funciona como uma forma de credenciamento. Então, os MEIs, e os MEIs hoje são 55% de todos os CNPJs ativos no nosso país. Caramba. Eles se cadastram nessa plataforma, né? Cadastram lá qual o tipo de serviço que ele presta, e a administração pública já tem segurança jurídica para essa contratação, dispensando a licitação até uns R$ 1.500, salvo engano. Dando um exemplo bem prático. Então, se lá é um lugar que faz muito calor, por exemplo, tem ar-condicionado na escola, o ar-condicionado quebra. A gente sabe quanto tempo demora para a administração pública, principalmente num pequeno município, conseguir fazer um contrato para manutenção daquele ar. Muitas vezes não tem um contrato de manutenção periódica, né? Por meio do credenciamento, ele simplesmente vai poder ver quem é o prestador que faz esse tipo de serviço e está na vez do credenciamento e faz a contratação até esse valor. E aí, muitas vezes, quem vai prestar esse serviço é um morador do próprio bairro. Então, você consegue ganhar agilidade na prestação do serviço, consegue fomentar a contratação do MEI e, mais do que isso, mais importante, você efetivamente presta o serviço público, porque aquelas crianças não vão ficar lá estudando, né, com o ar-condicionado e quebrado. Valoriza. Circula, então, né? Circula dentro da comunidade. Dentro Isso da comunidade. E, então, essa é uma iniciativa que é muito interessante de se conhecer, chama Contrata Mais Brasil, e iniciativas também dentro do município que possam fomentar a contratação e a compra dos pequenos negócios. Hoje nós temos aproximadamente quase 47 milhões, 46 e alguma coisa milhões de CNPJs ativos no nosso país. Só que desse universo todo, apenas 6% são médias e grandes empresas. Cerca de 8% são pequenas empresas, que já é público do Sebrae, 36% mais ou menos são microempresas e 55% são MEIs. Que na prática é uma pessoa que tem, além do seu CPF, um CNPJ atrelado para ter benefícios fiscais e pode contratar até um empregado. Então, isso demonstra o quão frágil ainda é o nosso universo do empreendedorismo dentro do país e o quão importantes são essas iniciativas de apoio. Né? Por isso que a gente conta muito com o apoio de vocês para a gente poder avançar e realmente levar o desenvolvimento sustentável, tanto econômico quanto social, para os municípios. Porque a gente não pode, num país com a nossa realidade, pensar só em desenvolvimento econômico. A gente tem que pensar no desenvolvimento social, principalmente. Verdade. E o que leva dignidade para as pessoas é o trabalho. E os pequenos negócios empregam
55% de todas as pessoas que têm carteira assinada no nosso país. E no ano passado, de cada 10 novos empregos formais criados, 7, ou seja, 70%, foram por meio dos pequenos negócios. Então, não faz sentido acreditar que a gente vai conseguir buscar a solução para os nossos problemas, para a nossa desigualdade, que é muito grande, por meio de grandes empresas, grandes negócios. É o contrário, a gente tem que fomentar o pequeno para que ele, sim, possa ir crescendo dentro da sua jornada de empreendedor, passar de um MEI para um microempresário, de um microempresário para um pequeno e daqui a pouco um médio, aí sim virar um grande e trazer pujança para o nosso país. Marcelo, só uma observação. Hoje o Sebrae vê no MEI o pulmão do Brasil, então, de acordo com os números que você fala, porque se 55% dos empreendedores do país são MEIs, eu acredito que eles correspondem a ser o pulmão do nosso Brasil, eles que estão sustentando a nossa economia de certa forma, porque se essas pessoas estão empreendendo, mesmo que elas gerem um emprego, como você citou diretamente, elas estão trabalhando e estão empreendendo, né? Exatamente, é isso que está trazendo esse desenvolvimento social, incrível, dando oportunidade para as pessoas. Os pequenos negócios hoje eles representam quase 30% do nosso PIB, só os pequenos negócios. E a formalização, né? A importância da oportunidade de formalizar. Poderia ficar horas conversando com vocês, infelizmente não é possível porque temos o nosso tempo reduzido. De toda forma, eu acredito que quem tem nos assistido já leva uma grande informação para casa, especialmente aqui sobre o Contrata Mais Brasil. Acredito que tenha ali despertado interesse em muitas das pessoas que estão nos assistindo. Busquem saber mais. E você, como legislador, você como desenvolvedor aí das políticas públicas do seu município, saiba como o Sebrae pode te ajudar a fazer um trabalho ainda melhor. Agradeço a companhia dos nossos convidados aqui e nos vemos no próximo episódio do podcast Conecta UVESC.